gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre 10 razões para começar a ler que vão salvar a sua vida. Sim, posso ter exagerado um pouco, mas é porque eu realmente acredito que a leitura pode mudar a sua vida ao ponto de salvar a sua vida. Então hoje eu vou falar sobre isso enquanto eu organizo minha estante, dou uma limpadinha aqui e na escrivaninha também, que tá uma bagunça. Eu tô precisando decidir o que eu vou fazer com algumas partes aqui dessa escrivaninha e organizar livros que estão por aí espalhados e que eu preciso decidir onde é que eles vão ficar. Calypso está aqui. Calypso, fala com as visitas. Calypso. Meu Deus, que mal educação. Não foi eu que criei não, viu, gente? É minha filha, mas não foi eu que criei não. Enfim, bom dia. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Vamos falar de livro enquanto eu organizo minha estante? Vamos fazer um cafezinho pra começar? Porque assim, não sei vocês, mas meu dia só começa depois do meu cafezinho. Vou usar hoje uma cápsula que comprei ontem. Essa da Starbucks Pick Place Roast. Estão vendo aí? Vamos colocar aqui nosso apetrecho. Atingiu a temperatura e parou de piscar, então eu posso apertar aqui. Prontinho. Agora podemos começar. Olha, eu não sou muito boa em fazer duas coisas ao mesmo tempo. Na verdade, eu sou péssima. Mas hoje eu vou tentar superar os meus limites. Já estou com o meu paninho e vamos lá, de limpa e fala. Por que que ler é tudo isso, afinal? Por que que ler é tão bom? Cara, eu vejo assim, principalmente é uma questão de conseguir nomear coisas que a gente até então nem sabia que a gente tinha dentro de nós. É uma sensação do tipo assim, a gente sabe de algo, mas não sabe que sabe. Você só tem a sensação corporal. Quando você lê uma coisa que alguém escreveu, aquilo traz clareza para algo que você intuitivamente já sabe, mas por você não saber de forma consciente, você meio que ainda não sabe. Eu acredito muito nisso. Todo aprendizado, na verdade, é uma redescoberta. Eu acho que a gente aprende o que a gente já meio que sabe. A gente precisa ter uma referência para que o que a gente veja, escute ou leia tenha um impacto ao ponto de chamar nossa atenção, ao ponto de conseguir nos impactar ao aprendizado. Então, ler é tão emocionante, principalmente pela habilidade que outras pessoas têm de conseguir descrever, de conseguir nomear coisas tão inomeáveis. Coisas que até então a gente só conseguia sentir. E aí uma pessoa vai lá e nomeia aquilo. A leitura se propõe a fazer isso, se propõe a tentar nomear coisas que são apenas sensações. E, cara, como é emocionante você ver uma emoção, uma coisa que até então você só conseguia sentir e que você queria colocar nome naquilo, queria descrever, tem esse desejo, mas você nunca conseguiu. E aí vem lá uma outra pessoa de 1900 e pouco e você lê uma coisa que você tá sentindo agora no século 21. E isso é simplesmente muito emocionante. Você percebe que, pô, a gente não é tão diferente assim. Você se sente um ser humano, você se sente um da sua espécie. É aquela sensação de identificação de tipo, nossa, eu sou um ser humano, eu sou um homo sapiens. A gente compartilha de sensações parecidas, mesmo em épocas diferentes. E essa pessoa aqui conseguiu nomear isso. E é simplesmente incrível você ver isso acontecendo, sabe? Você testemunhar isso é como um fenômeno. Uma pessoa conseguiu descrever exatamente uma coisa que você estava sentindo e que você nem tinha se dado conta ainda daquilo, porque era só uma sensação. Você não tinha consciência. E aí quando a pessoa descreve e você lê, você toma consciência. E esse momento de tomar consciência é muito emocionante, é muito impactante, porque é como se você estivesse se unindo com você mesmo. O seu corpo e a sua mente se unem no momento em que você toma consciência de algo que você já estava sentindo. Então acho que, primeiramente, para começar, isso não é nenhuma das 10 razões, mas é só introdução, só para começar. Isso já é impressionante, isso já é fantástico, isso já é motivo suficiente para começar a ler. Sentir isso, sentir essa união, tanto do nosso corpo com a nossa mente, quanto de nós com o todo, com a nossa espécie, com as outras pessoas. Então por isso que ler é viciante. É aconchegante, é preenchedor, porque localiza a gente na vida, no todo, e também nos localiza em nós mesmos. A gente se sente o oposto de perdido, a gente se sente achado. E eu não me canso dessa sensação, não me canso, cara. Toda vez que eu leio, eu fico esperando por esse momento em que eu vou ler algo que vai me fazer aprender algo que eu já sei e que vai me fazer sentir essa união com o todo e comigo. E isso é simplesmente, assim, impagável. Não tem nada parecido com isso. Nada. Nenhuma experiência se parece com isso. É uma experiência única
e que, assim, na minha opinião, só a leitura proporciona. Então vamos começar a falar agora das 10 razões. A primeira razão, que pra mim é muito interessante, eu percebi isso logo, assim, lendo, porque basicamente todos os livros falam sobre isso de alguma forma, é porque a leitura ajuda a elaborar e aceitar o luto da mortalidade da vida. Todos os escritores estão elaborando lutos difíceis de digerir. Não é só sobre o luto da mortalidade, mas o luto sobre várias coisas, né? Várias perdas, várias sensações, várias desilusões, mas principalmente sobre a morte. Vamos falar sobre a morte? A gente tem tanto medo de morrer e tanto medo de perder as pessoas que a gente ama para sempre que a gente não consegue nem falar sobre isso, né? Isso amedronta a gente real. Essa foi basicamente a primeira coisa que o ser humano percebeu, que ele morre. E foi a primeira coisa que nos impulsionou a criar a arte, né? Tanto a arte escrita, quanto a arte encenada, quanto a arte pintada, mas a morte foi a primeira das grandes inspirações de várias coisas, inclusive das religiões. E dos rituais, né? Vários povos da antiguidade tinham rituais de morte, e isso era uma coisa muito importante, porque, enfim, né? Tão importante quanto a vida é a morte, né? Que é o outro lado do pêndulo e onde tudo meio que se resume aí. Então, eu percebi que os escritores, em todos os livros, os escritores estão tentando elaborar essa coisa tão difícil de digerir, que é o fim. O fim. Por isso que ler traz conforto e, de certa forma, um consolo. Pelo menos a gente não tá sozinho, né? Nessa percepção dessa dor tão grande que é morrer. E essa dor tão grande que é se sentir sozinho. Que é um tipo de morte interior. Uma morte em vida. Você se sente morto por dentro, né? Quando a gente tá sozinho. E escritores costumam se sentir muito sozinhos. Porque, enfim, né? Artistas, no geral, costumam se sentir muito sozinhos. Então, geralmente vão ser especialistas no tema dor. Pessoas que vivem essa dor de forma bem latente. Tão latente que às vezes uns enlouquecem, né? Não conseguem lidar porque vive de forma tão vívida. Porque, assim, todo artista são pessoas que não estão fugindo da realidade. Muito pelo contrário, eles estão tentando entender a realidade, né? Porque muita gente acha que artista vive no mundo da lua, faz isso pra tentar fugir da realidade. Não é bem assim. Eu vejo que artistas estão tentando elaborar a realidade de uma forma lúdica, né? De uma forma concreta, palpável, com várias ferramentas ali diferentes. E uma grande realidade que não dá pra gente fugir dela, né? A gente até tenta fugir dessa realidade o máximo que dá, mas tem uma hora que simplesmente não dá pra fugir dela. A vida vai nos trazer situações em que a gente vai ter que encarar a realidade da morte. Então, eu vejo muito, assim, que os escritores são pessoas que são corajosas o suficiente pra se colocar numa posição de pessoas que estão percebendo e descrevendo e elaborando a morte. Digerindo a morte pra tornar isso mais palpável. É como se eles falassem assim, pode deixar que eu vou. Não precisa ir não, pode deixar que eu vou, eu faço esse trabalho, eu encaro de frente, eu me coloco ali numa situação de quase loucura, mas eu vou fazer isso pela gente, eu não consigo ignorar. Se você quer ignorar, beleza, mas eu não consigo ignorar. Eu vou encarar pela gente, vou digerir, vou traduzir, vou descrever, vou elaborar e vou te entregar. Então, basicamente, pra mim, o escritor é isso. É uma pessoa corajosa que se coloca numa posição de uma possível loucura que pode vir a acontecer, né, por estar em contato com essas questões tão dolorosas e difíceis de lidar, mas ele vai, porque ele não tem outra opção, porque ele não consegue ignorar isso. E todos os livros basicamente vão falar sobre isso, de alguma forma, em algum nível, às vezes de forma não tão intensa, às vezes de forma mais intensa, mas esse tema sempre vai estar lá, sempre. Então, assim, pra mim isso já é uma ótima razão, já é uma incrível razão, porque muita gente tem medo, né, e se deixa consumir por esse medo e foge desse medo, só que fugir desse medo não vai tornar ele menor, muito pelo contrário, vai tornar ele muito maior. Essa é a primeira razão, já é uma ótima razão pra você começar a ler. Pode inclusive salvar a sua vida, porque muita gente, por ter tanto medo disso, né, torna isso uma questão tão central, tão intensa, tão difícil, que acaba realmente se levando à destruição, à autodestruição, por conta desse medo, que às vezes a pessoa não tem nem consciência de que é um medo assim, tão enraizado, tão grande. Então a leitura vai te ajudar a encarar esse medo de uma forma mais indireta, de uma forma mais tranquila, muitas vezes, né, que muitos livros não vão abordar isso de forma tão intensa, mas independente se for intenso ou não, vai te ajudar a passar por isso, vai te ajudar a encarar esse medo, vai te ajudar a elaborar, a ver exemplos em outras vidas, como lidar, formas de pensar esse tema tão difícil, e isso é muito bom pra gente. Outra coisa que eu acho tão importante quanto beber água é a segunda razão, que é desenvolver a empatia. Não retenha preconceitos. Leia. Ler é um dos mais importantes, se não o mais importante exercício pra gente não reter
preconceitos. Porque ler vai te colocar dentro de situações e dentro da cabeça de outras pessoas, vai te ver exemplos muito bem detalhados e muito profundos da vida de outras pessoas, da realidade de outras pessoas. Você vai entrar em contato com uma diversidade muito grande de pensamento, de vida, de realidade. E isso vai fazer com que, querendo ou não, a gente tenha aquela boa noção, né, de que o mundo não gira em torno do nosso umbigo, que não existe só a nossa realidade e que a gente precisa ter um pouco mais de compaixão, um pouco mais de paciência, não ser tão rápidos em julgar, desenvolver aquele senso, né, de tipo, outras pessoas vivem outras realidades diferentes, não é assim tão simples. Ou a gente também passa a ter mais empatia com nós mesmos. Eu acho que isso é muito importante. A gente não vai desenvolver só empatia com o outro, a gente vai desenvolver empatia também com a gente. A gente vai ser mais compreensivo consigo mesmo, porque a gente vai fazer aí essa comparação básica, né, que é impossível não fazer, da nossa vida e a vida do outro, tanto a vida de quem tá escrevendo, quanto a vida dos personagens que essa pessoa criou, né, a partir das observações dela, né, ou dele, em relação à vida. Então, é uma riqueza muito grande de outras experiências, de outras realidades, outras perspectivas, que vão fazer a gente abaixar nossa bolinha, desenvolver ali um mínimo de uma humildade, para que a gente seja capaz de, né, compreender, de ter compaixão, de perceber que a vida não gira em torno só da nossa percepção, as coisas não são só como a gente vê, como a gente acha que é. Existem outras opiniões, outras formas de viver que também podem ser legítimas, outras formas de viver que podem ser mais difíceis, e a gente passa a ter um conhecimento mais amplo. Então, tudo isso vai ajudar muito a gente a desenvolver empatia, né? Que eu acho que é uma das habilidades também mais importantes, mais necessárias de se desenvolver. Ainda mais se a gente vive em sociedade, a gente compartilha a realidade com várias pessoas e pessoas tão diferentes de nós, né? Muitas vezes. Então, acho que ler vai nos preparar para essa grande habilidade que a gente vai exercer na prática de conseguir coexistir nas diferenças. E eu vou te falar, isso é uma habilidade que pouquíssimas pessoas têm e que pouquíssimas pessoas estão dispostas a desenvolver. Eu acho que é extremamente importante para construir cidadãos. Então, é uma habilidade muito necessária para uma espécie social que vive em comunidade e que sobrevive em comunidade. Não é só viver em comunidade, é sobreviver em comunidade. Então, a gente precisa da comunidade. E para uma comunidade existir e ser saudável e não se autodestruir, eu acho que a empatia é a base fundamental. Desenvolver empatia não vai salvar apenas a sua vida, vai salvar a vida de todas as pessoas. A terceira razão para você começar a ler é sentir a solidão que é inerente a nós, seres humanos, com menos peso. A gente sente a solidão que não dá pra escapar de sentir, beleza? Mas a gente sente com menos peso porque a gente passa a compartilhar essa solidão com outras pessoas, né? Principalmente com os autores, com os personagens. Por isso, passa a ser mais confortável, passa a ser menos angustiante, porque a gente percebe que a gente não tá sozinho. Todo mundo sente, faz parte da experiência de ser um ser humano. E os autores, como eu falei na primeira razão, eles sempre estão elaborando o luto da morte e o luto da solidão, porque a solidão sempre vai nos acompanhar. Esse livro que eu li esse ano da Ana Sui, A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, o amor é o nosso desejo maior, de ser amado, de ser compreendido, de ser acolhido completamente. Só que a solidão sempre vai estar ali para dizer: meu amado, você não vai se sentir nunca completamente cheio. Você nunca vai deixar de sentir essa falta. E essa falta se chama solidão. De você sentir que você nunca vai ser completamente preenchido, por mais que você deseje isso. Porque nós estamos sozinhos dentro do nosso próprio corpo. Não dá pra gente compartilhar a nossa mente com uma outra pessoa. Ninguém nunca vai nos entender completamente como a gente pode nos entender. Não que a gente consiga nos entender completamente, né? Porque ninguém realmente vai conseguir se entender completamente. E talvez aceitar isso, né, seja um dos caminhos aí pra lidar com menos dor com essa solidão. Que nem a gente mesmo se compreende. Como é que a gente quer que outra pessoa nos compreenda? A gente acha que se compreende, mas a gente não realmente 100% se compreende. Não tem como, né? Senão, pô, não existiria aí um lado obscuro da mente que vive nos surpreendendo com emoções, com desejos, com coisas que a gente não consegue explicar de onde vem. Então, o terceiro motivo é muito bom para pessoas introvertidas. Vindo de uma pessoa introvertida, é muito importante que eu não me sinta tão sozinha assim. É muito importante que eu me sinta compreendida, que eu me sinta vista. E quando eu leio, eu me sinto muito menos sozinha.
porque eu compartilho essa solidão com outras pessoas que também se sentem sozinhas e que sabem nomear essa solidão, que sabem descrever essa solidão tão bem que faz com que eu veja que não é algo, às vezes, tão ruim assim, né? Que às vezes a gente imagina muito quando a gente não consegue tornar aquilo claro, tornar aquilo consciente e acaba exagerando no sentimento que é bem ordinário, né? Quando a gente percebe que é bem ordinário, que é bem comum, a gente se acalma, a gente se tranquiliza, a gente passa a conseguir lidar melhor e a gente vai conseguir elaborar melhor porque outras pessoas estão elaborando junto com a gente. Então é como numa terapia, sabe? Eu vejo leitura muito como um processo terapêutico, do jeito que um processo terapêutico se desenrola. Claro que não é exatamente a mesma coisa, né? Porque na terapia você tem diretamente um profissional das emoções ali para te guiar, mas nos livros fazem muito esse trabalho terapêutico de nos guiar. E eu acho que faz esse trabalho terapêutico de nos guiar muito da forma como um psicólogo faz, que é te guiando, mantendo a sua autonomia, fazendo com que você encontre as próprias respostas. O terapeuta tá ali para te ajudar a você mesmo chegar nas suas próprias conclusões. Assim como na leitura, você vai lendo e a sua própria mente vai te ensinando a partir do que você tá lendo e interpretando. Então é muito do que a gente faz, né? E através desse desenvolvimento que a gente mesmo tá desenvolvendo em movimento enquanto a coisa tá acontecendo, é o que faz a gente criar as ferramentas, desenvolver a inteligência através desse aprendizado que vai fazer com que a gente consiga lidar com as coisas que antes a gente não conseguia. Então, é um aprendizado em movimento, é um processo que ele vai te modificando ao longo. E o livro tem esse poder. O autor te empresta essa confiança, essa clareza, essa visão, essa perspectiva para que você sozinho depois entre nas suas próprias conclusões e se modifique. E que essa modificação te traz paz, te traz aquela sensação de você não estar sozinho na sua angústia. Eu terminei aqui a minha escrivaninha, está tudo bem limpinho. Esses miseráveis eu vou continuar deixando aqui, porque eu ainda não terminei esse bendito, eu vou deixar ele até aqui embaixo. Esse aqui eu vou guardar, vou organizar melhor, mas eu só queria limpar a escrivaninha antes. Então vamos de tour pela escrivaninha. Aqui em cima tem esses marcadores da tag que eu ganhei na caixinha da tag do mês passado, eles são fofinhos e magnéticos. Tem essa tigelona aqui, que é tipo uma caneca gigante, que eu coloco todos os meus marcadores. Olha aí as cores que eu tenho. A minha favorita é a marrom. Ó, esse é um amarelinho, pastel. E esse é o marrom, eu amo esse marrom aqui. Aí tem cores pastéis, cores fortes. Esse aqui tá meio lotado, porque eu tenho que arrumar um novo lugar pra ele, mas é um monte de apetrechozinhos de papelaria, tesoura, durex, apontador, cola, Aqui eu tenho o meu copinho das nanquins. Essas aqui são nanquins também, daquele outro jeito. É o mesmo tipo de caneta, mas é uma outra marca. E aí tem essas cores aqui, ó. Deixa eu botar aqui na luz. Ó, preto, marrom, cinza. Aí eu tenho esse aqui que se destoa, que é um roxinho. E esse aqui que é tipo um caramelo. Esse é marrom. E esse é cinza. E o resto é tudo preto. Aí eu tenho esses números. Ah, esse aqui é um lilás. Aí tem esses números aqui. Isso aqui são borrachas, simplesmente. Isso aqui é uma borracha de batata frita. Isso aqui é borracha. E essa aqui é uma borrachinha também em formato de Hello Kitty. Esse aqui eu ganhei da Ditacuja, que é um negócio de lápis de cor da Faber-Castell, maravilhoso isso aqui. É muito bom a qualidade do lápis, é surreal. Ele é macio, sabe? Esse quadro aqui meu tio pintou, ele é artista plástico, ele pintou e me deu. Ele caiu de lá de cima, daí eu botei aqui. Esse aqui é o meu calendário, né? Pra eu me localizar no mês, organizar minhas coisas, botar lembretes, nananã. Aqui eu tenho canetas, esse globinho aqui, que é um apontador, mas que eu uso aqui só porque ele é muito lindo. Aqui temos canetas coloridas. Aqui tem a minha luminária perfeita e maravilhosa que eu ganhei da Ditacuja também, que eu amo. Foi um dos primeiros presentes que ela me deu, inclusive, e que eu sempre sonhei com um negócio desse, cara. Isso aqui pra mim é surreal que eu tenha isso. Toda vez que eu olho pra isso aqui, eu fico assim, deslumbrada, porque é simplesmente a luminária mais linda do mundo. Aqui tem um post-its. Isso aqui é um bloquinho de notas em formato de cookie. Post-its. Aqui eu deixo meu diário de leitura e minha leitura atual. Aqui eu tenho mais papéis para anotação, minha régua. Isso aqui é o meu fone e essa case simplesmente é um saquinho de lixo, gente. Sério, o que pode ser mais perfeito que isso aqui eu não sei. Esse livro tá aqui, eu vou guardar ali. Esse livro aqui da faculdade. E tem um diário aqui que eu tenho que começar a fazer. E é isso, ali tem alguns livros. E aqui tem o carrinho TBR com algumas leituras aí que eu quero fazer. E embaixo eu coloquei os livros que eu já li. Ali embaixo tem mais livros aqui. E aqui tem umas coisinhas de papelaria também, documentos e coisas para eu fazer meus trabalhos. Vamos de quarto motivo para ler.
e vamos começar a limpar a minha estante. Realmente, quem amou essa nova tendência da cadeira de praia para ler? Gente, eu achei isso aqui genial, sinceramente falando. Eu vi essa cadeira de praia aqui em casa e falei, cara, quer saber? Eu vou botar essa cadeira aqui no quarto, ela vai ser minha poltrona. E aí eu coloquei aqui e eu botei esse banquetinho aqui pra apoiar um café, pra apoiar o livro. Eu amei e achei que combinou demais. Eu achei diferente, achei original, achei autêntico, achei top, achei brasileiro. Então é isso. E eu amo esse canto aqui. Eu olho pra isso aqui e fico feliz. Isso aqui é muito eu. O quarto e muito bom motivo é se livrar de telas e pensamentos obsessivos. Eu acho que, assim, esse é um dos melhores motivos atualmente, porque, cara, nossa vida se resume hoje em dia em pegar celular, em ficar vendo notificação, em ficar abrindo e atualizando rede social. E isso é simplesmente insuportável. Que mente que aguenta uma coisa dessa, pelo amor de Deus? Qual é a mente que vai aguentar esse ritmo de informação e de estímulo sem sucumbir, sem se autodestruir, gente? Não tem mente de titânio que aguente isso, não. E eu acho que a leitura é justamente esse respiro, essa pausa, esse silêncio que a gente precisa, principalmente hoje em dia, vivendo nessa realidade. Porque, como está anotadinho bem ali, ó, a literatura é a maneira mais agradável de ignorar a vida. É uma forma construtiva de fazer isso. Diferentemente, muito diferente, de ficar preso naquele rolamento infinito do Instagram e do TikTok por horas, horas, horas e horas a fio, vendo informação entrecortada, coisas que não têm início, meio e fim, que são fragmentos de realidade, fragmentos de informação, sabe? Coisas incompletas, insuficientes, que não preenchem, que não nos levam a nada, só nos levam a um desespero interior, de falta de sentido, de falta de estrutura. É um abismo sem fim de nada. Você fica caindo, 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 nada. E não chega a lugar nenhum. E a literatura é uma maneira útil de encarar, né, de se distrair, porque ela vai construir em nós habilidades para conseguir encarar emoções difíceis e situações comuns. Porque não é porque uma situação é comum que ela é fácil. Porque cada um vai aprender a lidar com aquilo. Então, quando você lê, você vai entrar em contato com pessoas que já aprenderam a lidar com várias situações difíceis, já passaram por aquilo. Você vai ter esses exemplos, você vai ter essas perspectivas, você vai meio que ser ajudado, vai se preparar ali minimamente para o que vai acontecer ou para o que está acontecendo. Eu acho que a forma mais impactante que a literatura tem de nos atingir, de nos emocionar, é quando a gente está passando por aquilo e a gente lê uma pessoa descrevendo exatamente aquela sensação, exatamente aquela emoção. Acho que são esses livros que mais impactam. Pelo menos comigo é assim. Eu sei que um livro vai virar um favorito meu, vai me impactar muito ao ponto de me emocionar quando ele vai descrever exatamente algo que eu tô passando naquele momento. É uma coisa que eu tô sentindo naquele momento e que eu ainda não entendi. E aí o livro me ajuda a entender. Então os livros, eles vão realmente ajudar você a passar pelas situações, a passar por emoções difíceis. E a gente tem, eu sinto que a gente tem essa sensação de que as redes sociais nos ajudam a passar por esses momentos porque elas nos distraem de uma forma tão louca, tão intensa, tão estimulante, tão barulhenta, que a gente não consegue ouvir os nossos próprios pensamentos. Tudo fica em silêncio. E aí a gente tem a impressão de que a gente conseguiu se acalmar e de que resolveu. Mas é literalmente você colocar um band-aid numa ferida profunda. E enquanto isso acontece, a ferida vai ficando maior e a sensação de vazio fica ainda maior. Porque quando a gente tá preso nessa questão de se distrair loucamente nas redes sociais, o que a gente tá querendo é conexão emocional com as pessoas. É isso que a gente tá desejando. A gente tá desejando se sentir visto, se sentir amado, se sentir parte do todo, sentir identificação, sentir que não estamos sozinhos. E as redes sociais dão essa impressão porque parece que lá tá todo mundo lá e que tá todo mundo falando e tem várias coisas acontecendo. E aí a gente fica distraído. Mas aquilo ali não tá realmente te ajudando a lidar com nada. Não tá te modificando por dentro de forma lenta, profunda, intencional. É só uma impressão de que as coisas estão boas. Mas a partir do momento que você desliga o celular e volta pra realidade, as coisas voltam a ficar ruins. Então, eu sinto que através da leitura, a gente acaba se sentindo mais preparado para lidar com a vida e situações e emoções difíceis, porque a gente pega emprestado experiências e outras visões, né, dessas pessoas que já passaram por essas coisas, que já descreveram isso, e por isso a gente acaba se sentindo realmente menos ansioso, porque a gente tá tendo a sensação de que a gente tá se conectando de verdade, que a gente tá entrando em contato com algo profundo que realmente está te fazendo aprender novas habilidades
de resiliência emocional, de uma nova visão, e não ficar rolando um feed infinito de fragmentos de informação em 15 segundos. Isso vai só estressar a gente mais, né? Enquanto tá acontecendo, a gente tem a impressão de que a gente tá calmo, mas depois isso só nos estressa e aí a gente precisa de mais e de mais e de mais, cada vez mais tempo. Porque as redes sociais são literalmente feitas pra viciar a gente, para que a gente fique o máximo de tempo possível lá dentro. É literalmente ficar pescando as pessoas com pequenas quantidades ali de estímulo e de informação e de conforto e fazer com que a pessoa precise sempre desses pequenos estímulos para sentir que ela vai se sentir preenchida de uma grande coisa que nunca vai chegar. Então sim, eu aconselho todo mundo a sair do crack e se libertar das redes sociais de rolamento infinito. Simples assim, gente. Eu acho que realmente essa é a solução. A razão é parecida com a quarta e é aumentar o repertório de referências pra gente conseguir lidar com as situações da vida sem se amedrontar tanto diante delas. Porque assim, gente, sentir medo é normal. A gente vai se amedrontar diante das situações da vida, ainda mais situações que são muito abstratas, situações que são tabus, situações que as pessoas não querem encarar. E essas situações são justamente as situações que os autores de livros, né, que os escritores encaram. Não sei se vocês já viram aquele meme que eu vou colocar aqui, de escritores versus quem lê livros, né? Que os escritores são tipo assim, os caras com olheira, tudo acabado, e os leitores são tipo aquele pessoal bem granfininho, alternativo e tal. Porque realmente, cara, os escritores são pessoas extremamente corajosas. Se um dia eu for escrever, eu não sei nem se eu tenho coragem de me colocar nessa posição, não sei nem se eu tenho culhão pra isso, porque realmente escritores é como a Rosa Monteiro colocou no livro dela, né? O perigo de estar lúcida. Escritores são pessoas que vivem perigosamente, no sentido mental. Então, quando você lê, você está pegando emprestado a experiência e a confiança de uma pessoa que se coloca nessa situação. Vão compartilhar suas experiências, suas visões de mundo, vão te emprestar aquela confiança. Sabe, é que nem você ter um pai ou uma mãe que conversa com você, que te fala, olha filho, eu passei por isso, não tenha medo, você vai conseguir passar também. Só que de uma forma diferente, né, mais divertida, com exemplos, com histórias interessantes, envolventes. Mas é basicamente isso. Então, ler faz com que a gente pegue emprestado essa confiança a partir desse repertório de experiências alheias. É aquele ditado, né, que a pessoa sábia, ela aprende pelo exemplo, não precisa passar pelo negócio necessariamente. Mas lendo, você vai ter uma oportunidade muito melhor de aprender com exemplo, porque é um exemplo muito bem detalhado. E não é só você observar a vida de outra pessoa por fora de forma superficial, mas é você entrar no mundo, mergulhar no livro, entrar no mundo, né, passar por todo um processo em que você é completamente absorvido por aquilo. O aprendizado vai se tornar muito mais eficiente, assim. O sexto motivo é se tornar mais consciente de si e do entorno para agir de uma forma mais assertiva e intencional em suas decisões e escolhas. Por quê? Cada livro é a soma de um fragmento de pensamento, né? E a profundidade de uma mente inteira. Então, cada livro é uma mente inteira ali. Na verdade, é uma parte de uma mente inteira ali, fragmentada, naquele pedaço que se transformou naquele livro. Ou seja, cada livro é o recorte de uma consciência, que por sua vez, essa consciência é a soma do todo e do único, do profundo e do raso, assim como a gente que tá lendo é a soma de um todo e um único, do profundo e de um raso, de um singular e de um plural, assim como a gente carrega essas dualidades, a pessoa que escreveu também carrega. Então a gente tá entrando em contato, tá se aprofundando ali num grande fragmento de uma mente inteira. Tudo que essa pessoa aprendeu e de tudo que ela aprendeu do que outras pessoas aprenderam. É um grande esquema de pirâmide de aprendizado. Além disso, o livro, né, um livro é uma ponte para que a gente conheça mais a nós mesmos, porque a gente acessa nossas próprias sensações não materializadas ainda, né, não conscientes, através dos pensamentos e da consciência de uma outra pessoa. Então, gente, olha que coisa maravilhosa, que coisa fantástica isso. Para pra pensar na riqueza, tipo assim, quando você vê um livro desse aqui, não é um livro, isso aqui é um fragmento de consciência. Vocês têm noção da importância disso? Eu sempre vi livros assim. É como se você tivesse uma joia em mãos, que você ainda não sabe o valor dela, né, antes de você ler, mas você vai descobrir. Lendo, é você que vai julgar, né, esse valor, porque o valor vai ser intrínseco ao que na sua vida tem valor. Então, é uma experiência única para todo mundo. Claro que tem livros que, independente, né, da experiência única das pessoas, eles vão ser livros valiosos, porque carregam contexto histórico, carregam questões fundamentais, atemporais, mas a maioria dos livros vai carregar um valor que depende muito do que para a pessoa que tá lendo é valoroso. Mas se isso ainda não é razão suficiente para você, eu tenho mais algumas para te dar. A próxima e sétima razão é uma das
razões pra mim mais importantes. E uma das coisas mais importantes pra mim que a leitura me proporciona, que é ficar mais sensível para detectar manipulação, ou seja, desenvolver o senso crítico e não se tornar um alvo fácil para táticas de controle, ou seja, não se tornar um alvo, uma pessoa vulnerável nesse sentido por ignorância ou por pura ingenuidade. Imagina você ser enganado só porque você não tem conhecimento, você não tem repertório suficiente para entender que você está sendo enganado. Gente, como é que isso não é motivo suficiente para você querer ler? Tenho pavor da ideia de estar sendo enganada, manipulada. Eu sei que nem sempre a gente consegue controlar isso, né? E a gente não deve também ficar muito obcecado com isso, porque senão a gente começa a desenvolver várias manias de controle que são bem ruins. Mas eu acho que a gente precisa ter o mínimo. O mínimo não, a gente precisa ter um bom repertório intelectual para que a gente consiga se proteger bastante de manipulação. Porque assim, pessoal, né? Também desenvolver aquela mania de perseguição de todos estão querendo me manipular, todos estão querendo me enganar. Mas é porque muita gente faz isso sem nem perceber. Eu acho que é aí que mora o perigo. Aqui que mora o real perigo. É que muita gente manipula as pessoas, inclusive nós mesmos, tá? Vamos nos incluir. Vamos nos incluir. Porque muitas vezes a gente faz as coisas porque a gente aprendeu a agir assim, a gente não tem noção de que a gente tá fazendo é manipulação. Porque, né, a gente precisa desconstruir bastante, precisa se autoconhecer, precisa ter uma noção pra saber, né? E muita gente, inclusive nós, vamos manipular outras pessoas sem perceber que a gente tá fazendo isso. Achando que a gente tá apenas se protegendo, ou apenas se defendendo, ou apenas reagindo a uma sensação, uma emoção ali. E quando vê, é manipulação. Então, assim, a única pessoa que tem a responsabilidade de se defender em relação a isso somos nós mesmos, porque ninguém vai pensar nisso por você. Ninguém vai ficar pensando, nossa, será que eu tô manipulando fulana? Será que essa minha atitude é manipuladora no fundo? Ninguém vai pensar nisso. Todo mundo está pensando em se proteger e pensando em se defender e pensando no melhor para si mesmos. A responsabilidade de pensar em nós mesmos é nossa. Ninguém mais tem que ter essa responsabilidade. Se outra pessoa pensar em nós, é um plus, tá ligado? É uma coisa assim, pô, massa, pensou em mim. Obrigado por ter, né, dividido esse fardo comigo aí. Então, é a gente que precisa se proteger em relação à manipulação. Mesmo quando é a manipulação que vem sem querer. Que acontece sem a pessoa perceber que está acontecendo. A pessoa que está manipulando, né, no caso. Só que a gente precisa perceber. A gente precisa ter uma malícia, não o mínimo, mas pelo menos um senso ali intermediário para avançado de perceber isso, né? Para que a gente consiga perceber situações que podem ser abusivas, situações que podem estar nos drenando energia, nos fazendo mal, nos levando para uma autodestruição. É muito necessário que a gente desenvolva essas habilidades e que elas sejam eficientes. Boto minha mão no fogo para falar disso aqui. Não tem nada melhor para desenvolver o senso crítico, para desenvolver essa habilidade do que a leitura. Não tem. Então, se nenhum desses motivos aqui te convenceu, por favor, seja convencido por eles, porque é uma questão de proteção. Eu acho que é uma coisa assim, que você não tem opção. A gente precisa desenvolver isso, porque senão a gente vive de uma forma completamente, assim, vulnerável mesmo a qualquer tipo de engano, qualquer tipo de gente se aproveitando, de gente enganando, sabe? E é literalmente perigoso. E eu acho, assim, que a leitura, o senso crítico que a gente desenvolve com a leitura é crucial pra isso. Eu não digo nem de só pessoas, assim, nos manipulando na vida cotidiana, mas a manipulação que acontece muito nas redes sociais, muito nos veículos midiáticos de informação, tanto jornal, revista. A gente tá sendo o tempo todo bombardeado com várias informações que tem conflito de interesses envolvidos ali e que a gente precisa ter esse senso crítico, a gente precisa saber identificar, a gente precisa saber decidir, né? Precisa ter essa malícia pra perceber, isso aqui não tá cheirando bem, porque senão a gente se coloca em situações perigosas, literalmente, de tipo, às vezes até acreditar em certas coisas, seguir certas figuras, se deixar levar por certos comunicadores sedutores e não conseguir ter essa malícia de que tem algo errado ali, de que essa pessoa está me manipulando, essa pessoa está usando de desonestidade intelectual. E tudo isso pode nos levar à autodestruição de várias formas diferentes, mas todas as formas são muito ruins. E eu acho que a gente precisa fazer o máximo para tentar evitar isso. Tentar se proteger disso. A oitava razão que eu separei aqui é aprender a lidar com a passagem do tempo e os processos. Início, meio e fim, desenvolvendo
paciência e confiança na espera. Isso aqui, eu acho que é, assim, um dos que mais mudaram minha vida, porque eu tinha, né, não sei se eu tenho ainda, mas eu acho que eu tenho, porque eu não sei se isso é uma coisa que dá pra parar de ter, eu tenho um déficit de atenção, né, até por um tempo eu achei que tinha TDAH e tal, mas eu nunca fiz o teste, pode ser até que eu tenha, mas eu nunca fui atrás disso, porque não é uma coisa que atrapalha a minha vida muito, assim, ao ponto de eu falar, meu Deus, eu preciso ver, fazer um diagnóstico e entender, mas eu tenho um déficit de atenção, eu sempre me senti bem diferente, tive muita dificuldade de aprendizado em algumas matérias na escola, em quase todas, na verdade. Sempre tive muita dificuldade de me concentrar e muita dificuldade com hiperatividade mental, e com desorganização, disfunção cognitiva e nananã. E isso aqui foi uma das coisas que mais mudou a minha vida. A leitura literalmente salvou a minha vida nesse sentido. Ela modificou meu cérebro. Eu sou uma pessoa antes e depois da literatura, da leitura, por causa disso aqui. Para pessoas que têm esse problema de distração, muito desatentas, são pessoas que têm problemas com o tempo. Tem problemas justamente com a paciência, tem problemas com início, meio e fim, com processos que precisam durar um certo tempo para chegarem numa conclusão. Eu sempre fui aquela pessoa que começava uma coisa e não terminava. Eu começava várias coisas, tinha aquele gás para começar, só que eu não conseguia terminar. Nunca conseguia terminar nada. E eu me sentia sempre muito fracassada por causa disso. Isso sempre, assim, minava muito minha autoestima. E aí, quando eu comecei a ler foi essa atividade que me fez perceber que era possível que eu começasse uma coisa e terminasse essa coisa. Foi a primeira vez na minha vida que eu comecei e terminei algo. Foi lendo um livro. E eu, por muito tempo, vivi achando que era impossível começar e terminar um livro. Literalmente, gente. Eu achava que eu não conseguia, que eu não tinha como. Porque eu começava a ler um parágrafo e tinha que voltar 1 milhão de vezes porque eu me perdia, porque eu não conseguia entender nada. E pra mim sempre foi uma dificuldade muito grande lidar com o tempo. Eu me sentia completamente sem controle em relação a isso. Eu não tinha disciplina nenhuma. Eu não conseguia fazer nada que precisasse de início, meio e fim. Eu precisava que tudo fosse imediato, tudo fosse rápido. Se eu precisava aprender uma habilidade, se eu tinha que aprender um instrumento, eu tinha que ser boa de primeira naquilo, porque senão eu não ia conseguir desenvolver a habilidade, porque eu simplesmente não tinha motivação, não tinha disciplina, não tinha os meios para conseguir fazer isso, passar por essa travessia. E a leitura, literalmente, foi o que me ajudou a desenvolver isso. E assim, eu acho que o mais importante em tudo isso foi conseguir desenvolver a paciência. Eu acho que a paciência, juro pra vocês, a paciência pra mim é a habilidade mais importante que existe. De todas, é a paciência. Tem até aquele ditado, né? Ninguém vence o homem paciente, ninguém vence a pessoa paciente. Porque realmente, cara, quando você é paciente, você consegue fazer várias coisas muito importantes, muito cruciais pra que você consiga basicamente ir pra frente na vida. E eu me sentia mal porque eu não sabia como deixar de ser assim. E aí, quando eu comecei a ler livros, né? Eu já contei aqui, mas vou repetir. Eu comecei com um desafio, aquele desafio 75 dias. Comecei a ler, e quando eu comecei a ler, o desafio era todo dia ler 10 páginas de um livro. E aí eu falei, pô, acho que eu consigo fazer isso. E eu realmente consegui fazer isso, foi na época da pandemia. Também, né, eu tava de home office, eu tinha mais tempo, não tinha muita coisa pra fazer. Então tudo isso ajudou, mas consegui ler e terminar livros. E assim, quando eu terminei o meu primeiro livro, eu fiquei tão emocionada. Eu falei, cara, eu consegui terminar um livro. Era inacreditável pra mim isso ter acontecido. E quando eu fui terminando o segundo, o terceiro, o quarto, eu percebi que eu conseguia e que, na verdade, era possível eu terminar livros. Que dá pra fazer isso. E aí, quando eu passei por essa experiência da travessia de ler um livro, né? Porque eu sempre gosto de usar essa palavra travessia. Porque é isso, você precisa atravessar o livro pra finalizar ele. Muita gente começa um livro já pensando em terminar. Assim como a gente começa a aprender um instrumento pensando em ser o melhor já. Ou quando a gente começa um projeto já pensando no sucesso, já pensando no momento em que vai dar tudo certo. Só que as coisas não são assim. E a gente precisa de paciência para justamente conseguir passar pelo processo de construir aquela jornada em prol da conclusão. Então a leitura, eu acho que é uma forma muito didática, assim, de fazer a gente entender isso, de entender que as coisas levam tempo, de entender que a gente precisa ter paciência, de entender que a gente precisa confiar no processo. Eu odeio essa frase, né? Porque muitos coaches ficam usando isso aí pra ficar disseminando autoajuda e um positivismo tóxico. Mas, nesse caso, eu acho que tem muito a ver. E é isso mesmo, sabe? É o processo. Você precisa confiar que você vai aprender durante, você vai aprender em movimentos, você vai aprender a nadar enquanto você nada. Olha que coisa linda esse livro, mano. Olha, essas edições da Martin Claret são a coisa mais linda, juro. Que coisa linda esse livro aqui, gente. Pelo amor de Deus. Parece que eu peguei da biblioteca de uma senhora do século XIX, rica, herdeira, que tem uma coleção de clássicos. A leitura vai salvar sua vida
porque ela vai te ajudar a desenvolver uma das habilidades mais importantes, na minha opinião, que é a paciência. Porque hoje em dia a gente é muito pouco estimulado a desenvolver a paciência. Tudo é rápido, tudo é imediato, tudo é pra ontem, tudo a gente coloca ali no Google, em 2 segundos a gente já tem a resposta, tudo a gente bota no chat GPT e em menos de 5 minutos você tem tudo que você precisa. A gente não se demora mais em nada. Então é muito difícil desenvolver a paciência porque a gente não tem oportunidade de desenvolver a paciência. Como é que a gente vai desenvolver uma coisa que a gente não pratica? Então a forma de praticar é justamente com a leitura. Se for um calhamaço, então, meu Deus do céu. Então eu vejo a leitura como um dos atos de maior resistência. É você realmente conseguir ler algo, conseguir se demorar em algo, começar e terminar uma leitura, um processo lento que exige paciência, exige que a gente passe por aquele processo. Não tem como acelerar, não tem como colocar no 2x. E eu acho que isso nos ensina algo muito valioso sobre a vida no geral, sobre como as coisas funcionam, como a vida funciona. A vida é isso, é esse grande processo em que a gente precisa atravessar essa longuíssima travessia de vários anos até chegar no fim. E não é que no fim vai ter algo muito esclarecedor, muito diferente, muito life-changing, que vai mudar a sua vida e tudo mais. Não, o fim é só o fim. O importante é a travessia. E eu acho que isso pra mim é o melhor nos livros. O importante na literatura é a travessia, não é o final. Muitos livros que eu amo, inclusive, tem um final tranquilo, um final que não é nada demais. Tipo, não é tipo, ai meu Deus, agora no final tudo vai acontecer e vai ser a grande emoção. Não. Muitos livros, o final é simplesmente apenas um final. Assim como o final da vida é apenas o final da vida. Não tem nada de mais lá, é só o final. A grande questão mais importante, o grande ensinamento, o grande aprendizado, as grandes emoções, as questões todas estão na travessia. É a travessia que é interessante. Eu acho que quando a gente muda o foco do final para o meio, para a travessia, fica tudo mais interessante e inclusive mais fácil também. Porque a gente aprende que não somos donos do tempo, tanto quanto a gente imagina. A gente tende a acreditar que a gente tem muito controle sobre o tempo, né? Que o tempo está nas nossas mãos e a gente decide o que fazer com o tempo e somos os donos do tempo e nossa vida está sob controle, mas não é bem assim, né? Existe uma boa parte desse tempo que a gente não controla, que não tem nada que a gente possa fazer para controlar. E eu acho que é aí que entra essa questão da travessia. O tempo que a travessia demora para ser atravessada é um tempo que a gente não controla. A gente não consegue acelerar esse tempo, não consegue deixar ele do jeito que a gente quer. Ele é simplesmente o tempo que aquela coisa vai levar. E ponto. E a gente precisa simplesmente aceitar isso. Então a leitura, ela vai ensinar que todo início vai ser mais difícil. Que é preciso ter paciência para atravessar um processo a fim de conseguir terminá-lo. E que a habilidade de entender se constrói nesse movimento. Assim como na vida, a habilidade de aprender a viver se constrói vivendo, se constrói em movimento. A gente não vai aprender a viver a vida antes, pra daí fazer tudo certinho. Era isso que a gente queria, né? Era o nosso sonho isso aí. Pra não cometer tantos erros, pra não passar por tantas situações ruins, desgastantes e blá blá blá. Mas não é assim que as coisas funcionam. A gente aprende durante. A gente não tem a oportunidade de aprender antes, de ter um exemplo, um rascunho, uma coisa que nos prepare. Então a gente também vai aprender a entender aquela leitura durante a leitura. O início é sempre o mais difícil, a gente fica perdido, não dá pra entender nada. É uma linguagem confusa, é uma linguagem nova, é um autor que você não conhece, que você precisa se adaptar. Mas é assim mesmo, o início é sempre o mais difícil. Assim como o início da vida é o mais difícil, né? Quando a gente é muito jovem, criança, adolescente, é tudo muito louco, confuso, bagunçado. Mas aí, ali no final dos 20 anos, você vai começando a compreender alguma coisa e as coisas vão deixando de ficar tão difíceis assim. Assim como num livro aí de 100 páginas, as primeiras 30 páginas vão ser as mais desafiadoras. É normal, você tá aprendendo a lidar com aquela linguagem nova, você tá aprendendo a entender como aquele autor se expressa. Mas durante a leitura, você vai entendendo, vai compreendendo cada vez mais, vai ficando cada vez mais claro qual que é a intenção, como é que o autor se comunica, como ele se expressa. E isso vai ficando cada vez mais natural, você vai se acostumando, se adaptando com isso. E pra mim, gente, essa habilidade, assim, realmente, pra mim, se nada te convenceu até agora, essa pra mim é uma das mais importantes, é uma das mais transformadoras, é uma das mais, assim, sua vida antes e depois disso. Essa é uma das que
que mais pra mim faz valer a pena ler. E é uma das que mais tem o poder de realmente mudar a sua vida completamente. Nona e penúltima razão tem a ver com a anterior, que é a gente se sente mais capaz e autoconfiante, porque a gente consegue, né, começar e terminar algo, passar por esse processo e aprender. Você percebe o seu cérebro se modificando, você percebe que você aprendeu, que você mudou, que isso é possível, que você era uma pessoa antes, agora você é uma pessoa depois, que você aprendeu algo, que você se adaptou, que você foi capaz e que você se permitiu ser modificado por esse processo. Então, tudo isso vai nos ajudar a desenvolver essa autoconfiança, simplesmente, que é uma coisa tão importante, né, tão cara. Então, cada livro que a gente finaliza, né, assim como por exemplo, um atleta que vence cada torneio, a confiança de que você pode vencer o próximo livro se instala ao terminar um livro. Você adquire aquela confiança de que, cara, eu sou capaz, eu consigo começar e terminar um livro, eu posso começar e terminar o próximo. Então, você literalmente tem mais exemplos de que você é capaz. Então, fica mais fácil mentalizar que essa capacidade é real e não apenas um desejo ou uma ilusão da imaginação. Não é uma coisa que você imagina, que você quer. Ah, eu queria muito conseguir começar e terminar livros. Você consegue, você tem exemplos de que você consegue, de que você já fez isso. Então você pode conseguir os outros. E quanto mais desafiadores os livros, inclusive, mais você vai ter essa confiança, ainda mais, né? De que, pô, consegui terminar um calhamaço, consegui terminar um clássico, então eu consigo pegar o próximo. Consegui terminar esse livro aqui mó difícil, eu consigo pegar um livro mais difícil ainda. Então é aquela sensação de que você foi lá e fez, você conquistou, você provou que você consegue, e por isso você pode conseguir mais. É possível começar e terminar livros. E é muito recompensadora essa sensação de conseguir, de que você sabe que você consegue, tá ligado? O início da jornada de leitura vai ser a mais difícil, né? Porque você não tem muitas referências de que você consegue, você não tem muitos exemplos de que você consegue. Então você vai meio que no escuro e você vai tentar. Mas aí, a partir do momento que você vai conseguindo, você vai pegando desafios menores, pega primeiro aí, ó, um livretinho fininho, um negócio assim mais tranquilo, depois vai aumentando pra livros com mais páginas, livros mais difíceis, e aí você simplesmente vai construindo essa confiança. E isso vai fazendo com que você consiga ainda mais e consiga continuar. E por último, mas não menos importante, a 10ª razão que eu coloquei aqui é que ler faz você se sentir parte do mundo, um ser conectado com o todo, com essa sensação de pertencimento por uma identificação que a leitura vai trazer. Eu gosto muito na leitura de uma coisa que é encontrar semelhantes e semelhanças. Eu amo padrões. Eu aprendo muito por comparação. Isso nem sempre é bom, né? Porque se comparar demais também é ruim. Mas eu aprendo muito assim. Eu vou comparando as informações, vou comparando e vou tentando ver semelhanças. E através dessas semelhanças eu vou tirando conclusões. Então é um método ali básico de aprendizado. E eu gosto muito disso. Eu amo quando eu tô lendo um livro e eu vejo algo que, assim, a pessoa lá do século XVIII escreveu sobre uma sensação que eu tô sentindo hoje no século XXI, uma coisa assim, muito atual, que você fica, cara, como assim, velho? Olha isso. Uma diferença de 200 anos e a pessoa pensa igual a mim, a gente poderia ser amigas. E aí, isso faz a gente se sentir muito parte do todo que é a vida. Faz a gente se sentir localizado, parte, inserido. Causa essa identificação de tipo assim, pô, eu pertenço. Pessoas, pensamentos, tendências com as quais a gente se identifica em cada momento da história. Imagina isso. Por isso que eu amo tanto ler livros de várias épocas diferentes. Porque sentir essa sensação em várias épocas diferentes é uma sensação mágica de tipo, véi, somos semelhantes. Somos realmente parte da mesma espécie. A gente é tudo farinha do mesmo saco, sabe? A gente tem nossas diferenças. Mas a gente, no final das contas, é muito mais parecido do que diferente. Eu acho que isso também desenvolve muito a empatia e desenvolve essa compaixão de tipo assim, cara, lidar com o diferente não vai ser tão diferente assim. Porque eu acho que muito desse medo de lidar com o diferente que a gente tem é por ter uma noção fantasiosa e distante da realidade de que pessoas diferentes são muito diferentes. É diferente demais. É um diferente que eu não vou nem conseguir falar nada, não vou conseguir conversar, não vou conseguir interagir. É diferente demais. Só que a gente, quando vai lendo, eu acho que isso também cria muita empatia, mas também outras coisas como a gente perde
esse medo de lidar com pessoas diferentes. A gente perde o medo de entrar em contato com o diferente, tanto em questão de cultura, né, quanto de questão de aparência e costumes e ideologia e tudo mais, porque a gente percebe que a gente não é tão diferente assim. Então a gente perde aquele medo de, sabe, quando um bicho, um animal, um gato, assim, fica todo desconfiado porque tá vendo um animal novo e fica naquela hostilidade. A gente perde muito dessa hostilidade, né? A gente não vai perder completamente porque é uma questão de sobrevivência e proteção. Mas a gente perde muito disso porque a gente já, de antemão, fica mais tranquilo pensando, por causa desses exemplos que a gente tem, de livros que a gente já leu, de que, mano, eu tenho percebido aqui, como eu faro, que lendo todos esses livros, em todos os livros eu encontrei algo semelhante, algo que eu me identifiquei, algo que eu percebo que é uma coisa que eu também sinto, que eu também passei. E assim, você vai lendo autores de gênero diferente, autores de orientação sexual diferente, autores de cultura diferente, autores, sabe, de épocas diferentes, e você percebe semelhanças. E isso faz com que, quando a gente junta tudo, a gente percebe, pô, independente das diferenças, nós vamos ter coisas semelhantes. E isso faz com que a gente fique mais calmo em relação a lidar com o diferente. A gente adquire uma noção mais realista dessas diferenças. Então, assim, eu amo coletar e unir esses padrões e ver a quais conclusões sobre a vida eles vão me levar. Quais conclusões da vida, esses padrões, essas semelhanças, perceber todas essas coisas, unir tudo isso, até onde isso vai me levar. A quais conclusões tudo isso vai me levar. E descobrir, me deixar surpreender por essas descobertas, por esses aprendizados e ver até onde vai. E assim, geralmente são descobertas incríveis sobre mim, sobre o todo, sobre a vida, sobre as pessoas. E é o que pra mim torna a leitura uma experiência inesquecível, transformadora, extremamente reconfortante, extremamente preenchedora e que, dentre todas as coisas na vida, é o que mais vale a pena você investir o seu tempo e o seu esforço. Então é isso, pessoal. Tá bom pra vocês essas 10 razões aí? Tá o suficiente? Olha, eu limpei toda a minha estante, limpei toda a minha escrivaninha, não organizei os livros e acho que eu vou realmente deixar pra fazer isso em outro vídeo, o tour pela estante e organizar os livros também, porque não deu tempo aqui. Eu realmente só limpei pra vocês verem quanto que demora limpar uma estante e limpar uma escrivaninha, porque, né, poeira, tirar as coisas, enfim, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui comigo, muito obrigado por me acompanharem nesse vídeo. Próximo vídeo vai ser o tour pela estante e organizando a estante, porque eu preciso urgente organizar essa estante. Tem livro em todo canto e os livros estão totalmente aleatórios e bagunçados, então eu quero organizar isso e eu vou aproveitar para fazer um tour pra vocês e mostrar todos os livros que eu tenho aqui na minha coleção, na minha singela e humilde biblioteca. Então é isso, pessoal. Um beijo, obrigado por estar aqui, obrigado pelo engajamento. Me conta aqui nos comentários o que é que vocês acham dessas 10 razões, quais são outras razões que vocês têm pra ler. Por favor, compartilha comigo suas razões, como que a leitura transformou a vida de vocês, como que impacta a vida de vocês. Eu quero muito saber. Valeu, galera, um beijo e até o próximo vídeo.